CoachCast no ar, mais um episódio para você se inspirar, inspirar sua carreira, inspirar seu negócio. E já agradecendo aqui o apoio da Camisaria Fascínios, inclusive eu estou com uma camisa social aqui para receber a nossa convidada de hoje, assim como todas as outras, né? Uma convidada muito especial, indicada pela Bruna de Andrade. Já agradeço aqui nesse episódio a Bruna de Andrade, que fez indicações maravilhosas. Também tem o Sérgio Rangel, que nos apoia aqui na automação do marketing. Sérgio Rangel é dono da empresa Marketing Up. Então, assim, os e-mails marketing que você aí que está cadastrado no nosso e-mail marketing vai receber toda semana, toda segunda-feira ou terça, o episódio novo. E eu recebo aqui, com muito prazer, a Stephanie de Oliveira. Stephanie, quem é Stephanie? Olá, tudo bom? Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, estou muito feliz de aqui estar contigo. A Stephanie, ela é paulista, né? Vim de São Paulo e nasci em São Paulo mesmo, mas passei toda a minha infância em Carapicuíba, vivendo em comunidade, estudando em escola pública, e hoje ela tem a honra de receber o título de mãe. Sou a mãe da Sofia, casada com o Jean, e essa sou eu. Que legal, muito bom. Uma pessoa apaixonada por pessoas, amo o que eu faço, cheia de energia, e é isso. Que legal. Então, é um prazer te receber aqui para você contar aí toda essa tua trajetória, o teu crescimento, os teus desafios, né, os teus sucessos, e principalmente esse aí da maternidade, hein? Sim, é um desafio gostoso. Que legal, que bacana. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, e você falou que o seu marido tem algo em comum comigo, né? Somos do mesmo estado. Sim, é verdade. Ele é do Sul também, os gaúchos. Que legal, bacana. Muito bom. Então, vamos lá. Desde quando você se apaixonou, assim, por pessoas e viu que era a sua vocação? Poxa, eu gosto de lidar com gente. Olha, na verdade, isso foi um processo, né? Então, eu quis até frisar de onde eu vim, até para dar contextualizar essa pergunta. Vim de um cenário totalmente improvável, onde tinha muitos obstáculos, né? Quando a gente fala que a gente cresceu em comunidade e não estudou escola pública, as oportunidades elas são mais restritas, é mais difícil, principalmente quando você fala em lado profissional. As pessoas que você convive, ela vai dizer, então você tem que fazer escolhas desde pequena, desde infância, pais ali na rédea curta, de fato. Então eu tive uma colaboração muito grande dos meus pais e fui crescendo profissional e tive uma oportunidade no meio do caminho, né, de liderar pessoas. Mas a minha história como ser apaixonada por pessoas não foi dali. Eu tive um tempo como gestão, inclusive é na companhia que eu atuo hoje, e eu imaginava que liderar era algo de cobrança, era algo de apresentação de indicadores, e um fato que eu quero trazer, independente de religiões, é sempre acreditar em algo maior. Acho que a fé, ela move qualquer coisa que nós fazemos na vida. E eu tinha um contexto comigo que o lugar onde eu estava, eu iria crescer. E eu vim carregando isso. A Stephanie vai crescer em carreira, em posições. Eu acho que muitas pessoas focam, né, em títulos. E teve um determinado momento da minha vida, Sérgio, que eu passei por muitos processos. Eu acho que o processo, ele forja, ele é melhor do que você ganhar medalha, o troféu. Eu aprendi que como é gostoso quando você aprende a tirar lições do dia a dia. E nessa caminhada, nesses processos da vida, eu me perguntava por que eu não estava crescendo em cargos, em cadeiras, em posições. Isso me incomodava muito, sempre vinha pessoas de fora. E por nós sermos mulheres, eu sou do ramo logístico, de transporte, é mais difícil, né? Tem um lado bem masculino ainda, de você enfrentar, é um desafio maior. E aí eu me encontrei num dia onde, sabe quando caem as escamas dos olhos? Naquele dia eu virei a chave, que hoje faz todo sentido, que não era sobre mim, era sobre pessoas. Então, a cadeira que eu iria ocupar ou que eu buscava não poderia ser sobre trazer resultados para a Stephanie,
mas sempre usar a posição, a caneta, ou seja o que for, para alcançar pessoas através de algo maior, que é o propósito, né? E nesse dia ele mudou completamente a minha cabeça, eu comecei a ver de fato o que era uma liderança de pessoas, o que eu queria fazer, e foi aonde eu me encontrei. Eu passei um determinado momento querendo saber aonde a Stephanie se colocava no mercado, e nesse dia eu identifiquei que não era sobre cargo, e sim sobre o que a Stephanie queria deixar como legado para a filha, para a família, e aonde a Stephanie passasse. Que legal, sensacional. E aí a gente também conversou antes aqui, né, sobre como foi, né, o que você, né, que você passou aí durante essa tua trajetória, que você começou muito nova, né, com 16 anos, Sim. você começou lá registrada, né, e fez alguns trabalhos também informais, né, foi até babá, olha que interessante isso aí. Foi até babá. E como é que se construiu isso a partir de então? Acho que esse ponto até do babá fazendo o enfim, eu sempre fui uma pessoa que eu não ficava no comodismo. Eu acho que isso fez com que eu sempre fui uma pessoa que queira se movimentar. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E lá com 15, 16 anos, eu tinha vontade de ter uma Bíblia específica para ministério infantil, e era muito cara, eu não trabalhava, meu pai não tinha condições de comprar, e eu preciso fazer algo. E aí surgiu a oportunidade de eu cuidar de uma bebê 3 meses, e aí a pessoa me perguntou, né, quanto que você quer ganhar? E eu dei o valor da Bíblia, eu falei, eu quero esse valor. Então, foi legal você me trazer, mas cascateia toda a minha trajetória até aqui. Sempre processo, sempre tentando ver um cenário difícil, processos do dia a dia, como eu mencionei, mulher no transporte logístico, tentando sempre resgatar. Eu preciso aprender algo nessa situação que eu estou passando. O que essa situação está querendo me ensinar? É para me levar num patamar. Então, bora, ergue a cabeça e vamos lá. Que legal, olha só, a primeira hashtag aqui desse episódio é foco, tenha foco, e você teve foco, olha só, você teve o foco, foi lá, poxa, quero comprar uma Bíblia X, e engraçado, provavelmente o teu trabalho de 3 meses aí valeria muito mais que a Bíblia, né? Com certeza. Hoje Mas você já não trocaria só pela Bíblia, né? Não. Não, mas eu acho que você resumiu. Quando você tem. Você precisa saber quem você é. O autoconhecimento, a minha identidade, a Stephanie, de novo, usando o algo a mais. Você precisa. A gente está aqui no mundo para alguma coisa, não é só por existir. Quando a gente vai na carreira, não é só para ganhar o salário. Eu sempre tenho essas conversas internas. Você não pode estar aqui pelo dia 5 e dia 20. Você tem que estar aqui para deixar alguma semente. E quando você vê uma pessoa crescendo, às vezes a gente tem oportunidades de ir lá e, seja dar um aumento, vamos usar isso como um exemplo, e você vê a pessoa comprando uma casa, cara, isso não tem salário que pague. Você está dando sentido através daquela cadeira que você está usando. Você está dando sentido na vida de alguém. Eu vou estar velhinha com 50, 60, 70 anos, e essa pessoa vai lembrar que em algum momento a Stephanie transformou a vida dela. Esse é o ponto. Acho que isso é o que faz a diferença de você viver todos os dias. Uhum. Acho não, eu tenho certeza. Sair para algum lugar, né? Levantar não só para ter uma existência, vamos fazer, né? E se você não está, por exemplo, eu acho que isso é legal que você trouxe, né? Poxa, eu fui babá para comprar a Bíblia, mas você poderia ter sido para outras coisas, poderia ter sido para ir para balada apenas, né? 15, 16 anos, né? Na adolescência, mas você teve foco. E isso talvez tenha sido o pilar que te trouxe até agora aqui, né? Que é a questão do teu propósito, né? Você queria ser algo mais. E aí você falou uma coisa bem legal aí, né? Você tinha tudo para dar errado, né? Que a maioria, sim, acredito eu, não tem essa energia. E de onde você tirou essa energia, assim? Como eu disse, assim, eu acredito que você tem que ter fé, independente de religião, espiritualidade, você precisa buscar algo a mais, porque acreditar, ter esperança que não é aquilo, é a força que você precisa para te impulsionar. Escolhas
você vai ter momento que você vai ter que fazer escolhas, então eu poderia escolher ficar na minha zona de conforto, mas não, em todo momento você escolhe. Momento de levantar e colocar o soneca do celular, às vezes, eu vou acordar hoje para fazer alguma coisa mais cedo. É uma escolha em colocar o soneca ou não. E buscar inspirações, buscar aqui alguma pessoa, ou inspirações está em livro, está em pessoas, está em vídeos, em cada momento, porque eu acredito que cada fase da nossa vida são ciclos e você vai buscar inspirações diferentes. Então, para cada momento da minha vida, eu tentava buscar fora, oxigenar fora. Nunca ali no meu ambiente. Se eu estou na mesa e eu sou mais a inteligente da mesa, eu preciso me impulsionar e ir para outra, e ir para outra, e ir para outra. Então, isso é acreditar em algo mais e me movimentar, escolhas, para que tenha essa energia de querer andar e querer, enfim, passar pelos processos, ter força, seja qual for a palavra que a pessoa se identificar melhor. Que legal. E você começaria tudo de novo? Com certeza. Eu não tiraria nada. Foram momentos assim, e às vezes momentos, as pessoas vão passar por processos, mas foram eles que forjaram eu estar até aqui e ter uma história. Então eu não tiraria, eu viveria tudo de novo. Que legal, sensacional. E você teve alguém assim específico, tipo um mentor, um coach, porque você você tem 33 anos, como você falou, né? Então o coaching para você, quando você começou aí profissionalmente, já era algo que estava muito forte no Brasil e principalmente mentoria. Teve algum, assim, mesmo que informalmente? Eu acredito que não, assim, pessoas específicas, mas em 2 momentos, assim, teve pessoas, você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive, então, pessoas do dia a dia, não em mídia, mas que eu escolhi estar próximo para me alavancar. Então, sim, teve 2 pessoas, inclusive uma eu vou te indicar. Que legal. Teve uma em específico que sim, inclusive ela é atual. Que legal, que bacana. E eu quero dizer que a tua trajetória, até me veio um insight aqui agora, porque tem um amigo das minhas enteadas que eu conheço e que eu admiro muito a trajetória dele, e talvez ele também, da mesma forma que você, tinha tudo para ir na contramão da história e não ser ninguém. O nome dele é Paulo, não vou citar sobrenome, que eu não sei se ele vai aceitar vir ao episódio, mas depois eu vou mandar para ele, dizendo que eu tenho profunda admiração pela história dele também, que ele é uma história super de sucesso. Então, isso aí me inspirou agora, você falando, me lembrou disso, né? Então, é isso, a gente tem que ter pessoas que nos inspirem, e a ideia é essa aqui do CoachCast, que você inspire outras pessoas, independente do momento que elas estejam na vida. E qualquer dificuldade que a gente tenha pode ser um aprendizado, e tendo foco, tendo propósito, sabendo fazer as escolhas certas, né? Olhando ao nosso redor e entendendo quem pode nos ajudar também. Tem muita gente que pode nos ajudar, basta a gente querer. E eu vejo muito assim, o mundo, principalmente pós-pandemia, enfim, está escasso de pessoas exemplos. Eles estão muito, assim, as pessoas elas não querem mais só ler livros ou só ver vídeos de como enriquecer, como se automotivar. Isso não é que ficou no passado, né? Mas é que quando você senta do lado de gente como a gente, e ver o Sérgio passou por algo que eu estou passando, é totalmente diferente. Porque você vai dar caminhos que você acertou, caminhos que você errou, e ela vai ver que é possível. E precisa ter mais meios de comunicações, como a gente está conversando aqui, para inspirar outras pessoas. E às vezes a gente passa por processos, só que a gente não aprende, né? Ou não quer aprender, não quer usar da oportunidade para aprender. E se você passa, você tem autoridade para ensinar sobre aquilo que você passou. E isso cascateia de uma forma muito positiva para o outro lado. Então, eu acredito muito nisso, que precisamos mais pessoas contando as suas experiências para fortificar e dar essa energia no dia a dia que você precisa ou está passando por alguma coisa. Que legal. E você teve uma carreira que ascendeu super rápido, né? Sim, sim. Mas foi depois que eu mudei essa chavinha na minha cabeça. Eu acho não, quando você quer fazer por você, você não vai chegar a local nenhum. Eu tenho uma frase colada no meu livro, no meu livro não, na lousa, assim, perto do meu trabalho,
no final do meu dia, eu preciso ter impactado pessoas através do meu trabalho. Esse é o meu objetivo. Que legal, que bacana. E hoje, na tua atividade, você consegue impactar muita gente? Seja através, por exemplo, colocando sementes na vida mesmo da pessoa, que é o que eu mais amo fazer. Às vezes você tira 2 minutos para ouvir e aquilo ali já trouxe algo positivo. Ou seja, através do meu trabalho mesmo. Eu trabalho muito focado na parte de tecnologia hoje. Então, quando eu vejo entregando uma solução que vai impactar aquela produtividade daquela pessoa, nossa, vai sobrar mais tempo para mim pensar, eu estou deixando de ser auxiliar, agora eu estou crescendo para analista, porque o software, a IA, vai automatizar algum processo. Isso é uma forma de você impactar positivamente o dia a dia da pessoa. Ela vai chegar em casa menos estressada, vai fazer menos hora extra, enfim, e vai cascatear no dia a dia da casa dela, com a família dela. É uma forma de você impactar. Que legal, não, muito bom. Tua visão é bem bacana, assim, sobre liderança, viu? E a tua primeira formação qual é? Eu sou formada em ciências contábeis, Uhum. nada a ver do que eu exerço hoje. Eu fui para contabilidade porque eu tinha aquela ansiedade de conhecer o todo e acabei Legal. escolhendo essa faculdade por isso. Ah, que bacana, mas depois fez foi fazendo outros movimentos de estudos? Sim, fui para o MBA, e o legal do MBA foi exatamente nesse momento que eu precisava ir para o mercado para me validar quem é a Stephanie no mercado, e foi neste momento que deu a virada, exatamente nesse momento que deu a virada de chave. Não é sobre carreira, é sobre algo a mais. E eu fui fazer o MBA não por currículo, mas sim sobre, naquele momento, a Stephanie precisava identificar quem ela era, e mal eu sabia que não era sobre isso, né? Olha só que legal. Essa tua visão é bem interessante e tenho certeza que ela vai inspirar muita gente, porque é o que eu falo para muitos aqui, muitos coaches e muitas pessoas que eu mentoro, que a gente tem que fazer as coisas, né, com algum propósito além disso. E não faça as entregas só pensando em você ou para uma empresa. Você tem que ir além um pouquinho. Tipo, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero crescer. Né? Você quer crescer como pessoa, como profissional, apesar das dificuldades. E quando você tem essa mudança de mentalidade, você cresce e você arrasta. Não tem como, é uma cadeia. Impulsiona quem está do seu lado, cresce junto. Olha só que legal. É porque você acaba sendo aquele ponto focal das pessoas, né? Poxa, olha só, se ela tem essa energia, coloca energia nas coisas e sabe para onde está indo, por que eu não posso também? É isso. Que legal. E como é que você se mantém atualizada hoje? Porque você tem uma filhinha, tem a Sofia, tem o marido, tem o trabalho, e aí? Olha, esse está sendo o meu novo processo, vamos dizer. Sofia tem 8. Nossa! Ficou muda. Tá ouvindo? Agora foi. Sofia tem 8 meses, está sendo o meu aprendizado da vez, como equilibrar esses pratinhos, porque nós, mulheres, a gente se cobra, eu como Stephanie mulher, como profissional, como mãe, como alguém na sociedade, como esposa. Então, não estou falando aqui que tenho já a oferecer algum ensinamento sobre, estou aprendendo, mas a maternidade, ela me trouxe, está me trazendo duas grandes lições. Perseverança, então eu aprendi isso muito no meu momento de amamentação. Acho que todas as mulheres passam por isso, é difícil, mas é algo que você tem que perseverar e depois você vai colher o fruto. Então eu tirei isso como lição, e controle. A Sofia entrou na minha vida e eu aprendi que eu não controlo nada, né? Eu sempre fui uma pessoa não controladora, mas querer estar sempre ali cercando a situação de alguma forma, e a Sofia tem me aprendido esse lado de despertar que não, eu não controlo, eu dependo totalmente de alguma ação dela involuntária, né? E fora toda a cadeia de como administrar todo esse tempo. Então, você me perguntou como que eu atualizo. Eu estou no meu momento de equilibrar. Quando eu estou no meu trabalho, sou inteiriça lá. Quando eu estou em casa, tento ser inteira para minha família. E não estou no momento estudando, mas o meu foco hoje
ser de verdade na minha casa, primeiramente, com a minha filha e com o meu esposo, e refletir isso no meu ambiente de trabalho. Que legal. E além de tudo, né, são vários pratinhos que você tem que segurar, porque a mãe é a mãe, né? A mãe é a mãe. A mãe praticamente é tudo, é da onde sai a vida, né? E Sofia está naquele momento que só quer a mãe. É verdade, então é bem desafiador, né? Mas eu falo que a maternidade, ela te leva para um outro patamar como mulher. Toda mulher deveria se dar o privilégio de viver esse título. Faz você ter uma visão do mundo totalmente diferente. Se eu já tive esse despertar, a Sofia me trouxe um outro, de tentar enxergar, você tira uma força, assim, absurda de dentro de você. Eu não sei explicar, é só vivendo mesmo. Eu acho que não tem como explicar isso aí, né? É muito, muito individual, né? Sim. Que legal, Stephanie. Uau! Olha, são guerreiras, viu? Porque tem que segurar toda essa onda aí, ó, sensacional. Mas tenho certeza que faria tudo de novo, né? Com certeza, com certeza. Que legal. E tem o suporte do maridão aí, tá sempre te ajudando? Olha, não seria igual se não fosse ele. Então, ele faz com que eu consiga tentar equilibrar os pratinhos, porque se tem dias que dá, tem dias que não, e tá tudo bem. E sem ele, com certeza, eu não estaria aqui. Então, as mulheres precisam, sim, desse suporte, e o marido faz toda a diferença. Ai, que bacana. Que bom que ele te dá esse suporte aí, viu? E na empresa, assim, você está conseguindo levar algum aprendizado para o teu ambiente de trabalho também? Com relação à maternidade, você diz? Sim, inclusive, quando eu voltei de licença, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, ligada no 440, e as pessoas até brincavam, né? Como é que vai ser? Você vai conseguir se desligar na licença? Você vai retornar, certeza que você vai retornar com o pé mais no freio, enfim. E pessoas hoje me procuram, né, para saber como que é. E, assim, de fato, muda, mas te dá um novo sentido. Então, a Stephanie CPF, ela existe, ela não mudou, só que ela está sabendo colocar equilíbrio nos pratos. Então, se tem uma coisa que eu estou aprendendo, é isso, não é perder a energia ou a maternidade mudar a minha pessoa, a minha essência. Não, vai elevancar ainda mais a essência da Stephanie. Então, assim, pessoas têm me procurado e está sendo vamos dizer assim, um processo de troca. Porque hoje em dia a maternidade, ela é específica para cada mulher, né? Sim. Depende do momento que está vivendo. Nós temos maternidades não planejadas, são cenários totalmente diferentes. E cada história é uma história e é válida, e está tudo bem. Nossa, sensacional isso aí. E é isso, né? E qual que é o teu grande aprendizado aí nessa tua trajetória, do dia que você entrou nesse lugar que você está hoje, quando você foi promovida, quando você virou líder, né? O que você tem aprendido e tem passado para os outros também? Olha, manter. Vamos dizer assim, você, a partir do momento que você tem esse start, né, como eu estou dizendo, do propósito, manter isso é muito difícil, porque quando você está dentro da sua casa, ou família, ambiente fora, você vai estar num ciclo de amizade ou vai procurar estar perto de pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Quando você está numa organização, não. São outras mentalidades, outras lideranças, donos, CEOs, totalmente pensando diferente. E muitas vezes bate valores daquilo que você acredita, porque você vai com um pensamento estratégico, mas por trás, focando em pessoas, em aquilo, como que vai movimentar ou fazer diferença. E do outro lado, muitas vezes, não tem no mesmo pensamento. Então, acho que a maior lição é, de fato, como não convencer, mas como se manter acreditando nisso, mesmo as outras pessoas numa organização não tendo o mesmo pensamento que você, e, de fato, é a maior dificuldade. Olha só. E teve algum momento, assim, que você duvidou da tua própria capacidade? Com certeza. Aquela pessoa que dizer que não, não existe, né? Isso o autoconhecimento, ele te ajuda nisso.
você vai ter que se conhecer, olhar para dentro. Então, já teve, sim, momentos em que dá vontade de desistir, largar tudo, vou cuidar da Sofia, que é isso, vamos sair daqui. E aí, aonde você volta e fala, opa, meu foco é aqui, calma, respira. O que você tem que aprender com isso? Calma, tem alguma coisa que ainda não está legal dentro de você acha que está, mas você precisa trabalhar. Aí volta e bora lá de novo. Que legal, é isso aí, né? Tem que deixar a síndrome de impostora de lado. É isso. O foco, ó, você trouxe de novo a palavra foco aqui, ó. Porque nem tudo a gente consegue controlar, e às vezes os próprios pensamentos a gente não consegue controlar, mas tem que ter foco nisso aí. São emoções, né? A gente tenta ter o domínio próprio, mas é uma briga diária. É verdade. E está conseguindo equilibrar hoje a vida? Está conseguindo equilibrar tudo? Está tudo indo bem? Estamos no processo. Tem dias que eu deixo de ser esposa, tem dia que eu deixo de ser mãe, tem dia que eu deixo de ser a profissional, e o desafio de hoje é como equilibrar emocionalmente isso, e tá tudo bem, e vamos se organizar para que eu consiga ser melhor em cada quadradinho no seu tempo. Então, meu foco hoje, de fato, está sendo a minha casa, viver intencional a maternidade. Passa rápido, já se passou 8 meses, então eu quero aproveitar. Eu sou muito feliz por conseguir acompanhar a Sofia engatinhando, trabalho, mas eu tenho um pouco de flexibilidade, então este momento eu escolhi para viver isso, e faz totalmente diferença, né? Quem consegue, e a carreira andando aí em paralelo. Que legal, são coisas que tem que andar em paralelo, até porque você tem os seus objetivos ainda para realizar. Com certeza. Né? Mas são momentos que você passa na vida que você vai priorizar, né? Então, isso você mesmo. tem que saber o que é a prioridade do momento para te ajudar a fazer escolhas, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E como é que as pessoas fazem para se conectar contigo? Você é ativa nas redes? Olha, confesso que não sou muito no Instagram, mas no LinkedIn, Stephanie Oliveira, né? E estou aberta aqui para conexões, pessoas que queiram se movimentar, se oxigenar, podem me procurar lá. Que legal, e com certeza ela vai responder, né? Chega lá, manda uma mensagem, se conectem com a Stephanie. Com certeza. Ela é uma pessoa incrível aí. E olhando assim para um aspecto de, poxa, o que eu posso deixar de legado para quem está nos ouvindo ou nos assistindo? Que dica você daria? Assim, não aquela dica mágica, mas assim, de toda a tua trajetória, que é super legal, né? Desse foco, desse propósito, das tuas escolhas, da perseverança, né? Como é que você pode dizer para as pessoas, poxa, é assim, olha, vou te dar essa dica, se você que está começando, ou você que quer fazer alguma transição. Assim, propósito, identidade, Sérgio, não é muito bonito de se falar, mas é uma coisa muito difícil, né? O mundo tem passado por pessoas que não sabem quem elas são. As pessoas, elas querem imitar outras pessoas, clonar, literalmente, seguidores, e ela perde a essência. Então, se eu posso deixar uma dica, olha para dentro de você, a identidade, ela está naquilo que você faz de melhor. Se você cozinha bem, está ali. Através da comida, do bolo que você faz, vai ter um propósito. Não é algo muito, nossa, eu preciso ir atrás de algo maior, assim, não. Tá em você olhar para dentro de você o que eu faço de melhor no simples. Você vai se identificar, isso vai te dar força para você continuar. Que legal, vamos pegar essas dicas preciosíssimas da Stephanie para a gente colocar em prática. Né? E esse legado que você já tem, apesar, né, digamos, você está o quê? Profissionalmente 10 anos atuando? Não, eu tenho 15 anos. Caramba, já são... Já está deixando um rastro bacana por aí, onde passou. Sim, com certeza. Que legal, que legal. E esses tópicos que a gente falou aqui hoje, né, que foram os que você tinha comentado antes, né, identidade, propósito, processo e aprendizado. Então, que você continue aí tanto ensinando os outros como aprendendo.
Com certeza, a vida é um aprendizado e é uma construção, né? É Que verdade. venham mais momentos para aprendermos juntos. É verdade, eu adorei estar aqui batendo esse papo contigo, tem uma energia maravilhosa, com certeza a Bruna fez mais uma indicação muito certeira, né? Ela sempre está acertando aqui nas indicações. As pessoas incríveis, né, indicam outros incríveis e também aguardo a sua indicação para quem você quiser. Com Que certeza. eu bato esse papo aqui no CoachCast, foi muito legal estar contigo aí. Foi um prazer também, obrigado pela oportunidade e eu gostei bastante do nosso papo. Que legal. Espero que tenhamos inspirado outras pessoas. Eu tenho certeza disso, né? Basta assim, a inspiração ela tem que vir de dentro, né? Então você se inspira e a motivação é sua para fazer as coisas acontecerem, né? É você que dá o start. É você que dá o start. Então, Stephanie, super obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.